Deus tem duas formas de agir, através da sua vontade soberana e através da sua vontade permissiva. Mas o que é a vontade soberana e o que é a vontade permissiva do Senhor? A vontade soberana de Deus é tudo aquilo que Ele determina, tudo aquilo que Ele decreta. Por exemplo, em Gênesis 1:3, Deus disse, haja luz. E a partir dessa ordem dada por Deus, passou a existir luz. Um outro exemplo da vontade soberana de Deus foi quando Ele criou o sol e quando Ele criou a lua. Deus criou o luzeiro maior para governar durante o dia, no caso o sol, e Deus criou o luzeiro menor para governar durante a noite, no caso a lua. Deus deu uma ordem a partir da sua vontade soberana. Ele determinou que acontecesse assim. E hoje Deus não precisa ficar ordenando toda manhã para o sol nascer, nem todo final da tarde para o sol se pôr. O sol, tá na hora de se pôr, já acabou seu expediente. Agora é a hora da lua governar. Deus já deu uma ordem absoluta através da sua vontade soberana. E assim acontece até os dias de hoje. O sol governa durante o dia e a lua governa durante a noite. Toda manhã o sol nasce e todo final de tarde o sol se põe. E ainda que você diga, mas muitas vezes eu já vi a lua durante o dia. Mas quem continua governando o dia é o sol e não a lua. E isso acontece desde o princípio da criação. E não pode e nem vai mudar. Sabe por quê? Porque Deus deu uma ordem a partir da sua vontade soberana. Deus determinou que fosse assim. E por isso é assim. E ainda que quando o sol esteja se pondo aqui no Brasil, ele está nascendo no Japão, na China e nos países orientais, o sol e a lua permanecem cumprindo seu propósito, que é o de governar o dia e o de governar a noite. Um outro exemplo da vontade soberana de Deus é quando Deus deu a ordem ao ser humano: crescei e multiplicai. O ser humano só tem a capacidade de procriar, de se multiplicar e de se reproduzir porque Deus determinou que fosse assim. E a maior prova que isso faz parte da vontade soberana de Deus é que o ser humano continua cumprindo seu papel: crescer e multiplicar. E vai continuar sendo assim até que seja estabelecido o tempo do reino eterno. Até que haja julgamento de toda a humanidade e que seja estabelecido o reino eterno, as pessoas vão continuar crescendo e se multiplicando. Mesmo que existam casais homoafetivos, o ser humano vai continuar se reproduzindo. O ser humano jamais vai deixar de se reproduzir. Jamais vai deixar de crescer e de se multiplicar. Sabe por quê? Porque Deus determinou que fosse assim. E não há nada que possa mudar isso, porque isso faz parte da vontade soberana de Deus. Então a vontade soberana de Deus é tudo aquilo que Ele determina. E tudo aquilo que Ele determina, não existe ninguém que pode se opor e não existe ninguém que pode impedir que aconteça. Como diz lá em Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir o que Deus determina, irmão? Absolutamente ninguém. Por outro lado, a vontade permissiva de Deus é completamente diferente da sua vontade soberana. Porque embora a vontade soberana de Deus seja tudo aquilo que Deus determina e o que Ele determina ninguém pode se opor ou impedir, a vontade permissiva de Deus, como o próprio nome já diz, é tudo aquilo que Deus permite que aconteça. A vontade permissiva de Deus não significa necessariamente que as coisas que acontecem porque é a vontade de Deus, mas o Senhor apenas permite que aconteça. E nisso está relacionado o nosso livre-arbítrio. Nisso está relacionado o nosso poder de escolha. Nós temos a capacidade de escolher, a capacidade de tomar decisões, porque Deus determinou que fosse assim. Porém, quando a gente escolhe fazer o que é errado, isso só acontece porque Deus nos permite tomar decisões por nós mesmos, que Deus nos fez livres. Alguns exemplos da vontade permissiva do Senhor. Deus deu uma ordem a Adão, que ele poderia comer de todos os frutos de todas as árvores do jardim do Éden, menos do fruto da árvore do bem e do mal. Porém, Adão tinha o livre direito de escolher comer ou não, certo? Mas Adão desobedeceu a Deus e comeu do fruto da árvore do bem e do mal. Era a vontade de Deus que Adão comesse do fruto da árvore do bem e do mal? Absolutamente não, porque o próprio Deus tinha proibido Adão de comer. E mesmo podendo comer de todos os frutos, de todas as árvores que estavam no jardim, Adão decidiu desobedecer e comer do único fruto que Deus havia proibido. Embora não fosse a vontade de Deus que Adão comesse do fruto do bem e do mal, o Senhor permitiu que isso acontecesse. Sabe por quê? Por causa da sua vontade permissiva. Um outro exemplo da vontade permissiva de Deus foi a queda do diabo. Deus criou o diabo como um querubim perfeito. Satanás era belo, era sábio e tinha o seu próprio esplendor. Mas por causa do seu próprio orgulho e por achar que poderia ser igual a Deus, por achar que poderia ter a glória que pertence única e exclusivamente ao Deus Altíssimo, por cobiçar ser igual ao Deus Criador, que Satanás foi expulso dos céus. Era a vontade de Deus que Satanás se rebelasse contra ele? Claro que não. Mas o Senhor permitiu que isso acontecesse exatamente por causa da sua vontade permissiva. Um último exemplo da vontade permissiva de Deus foi quando Abraão teve um filho com Agar, a egípcia que era empregada de Sara. Deus já tinha feito uma promessa a Abraão através da sua vontade soberana. Deus já havia determinado que daria um filho a Abraão
Abraão com Sara, e isso iria acontecer. Porém, Abraão, querendo antecipar o processo, acabou se deitando com Agar, que deu à luz a Ismael. Era a vontade de Deus que Abraão se deitasse com Agar? Claro que não, mas Deus permitiu que isso acontecesse por causa da sua vontade permissiva. Então a vontade soberana de Deus é tudo aquilo que ele determina, tudo aquilo que ele decreta. E a vontade permissiva de Deus é tudo aquilo que ele permite que aconteça, mesmo quando não é a sua vontade que aconteça. E nisso está relacionado o nosso livre-arbítrio. E eu sou o Daniel Botelho, estamos começando mais um vídeo do canal Discípulos. Deus não impõe a sua vontade para que a gente possa obedecer. Deus não impõe a sua vontade a nós. Ele apenas nos orienta a seguir, porque Ele conhece o futuro, porque Ele sabe de todas as coisas e porque de fato só Ele sabe o que é melhor para nós. E como está escrito em Romanos 12:2, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Isso significa que, embora o Senhor não imponha a sua vontade para a gente obedecer, no final das contas, quando Ele nos orienta a seguir a sua vontade, é porque Ele deseja o melhor para nós. E a vontade de Deus, como está escrito em 1 Timóteo 2:4, é que todos sejamos salvos e que todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. E, irmão, já que o Senhor nos concede o direito de escolha, se escolher obedecer ou não, sabendo que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, sabendo que Ele deseja o melhor para nós e sabendo que no final das contas o Senhor deseja que nós sejamos salvos, a gente precisa aprender a ser sábio, inteligente e buscar fazer a vontade dele e não a nossa, porque a nossa vontade pessoal parte dos desejos do nosso coração. E como está escrito em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Os desejos do nosso coração, a maioria das vezes, é corrupto e egoísta. E mesmo quando a gente faz as coisas na intenção de ajudar os outros, se a gente for olhar no fundo do nosso coração, a gente vai ver que no fundo a gente está fazendo por nós mesmos. A gente vai ver que no final das contas, no fundo a gente está fazendo pensando em nós mesmos. Por isso que em Efésios 5:17, o apóstolo Paulo nos orienta a buscar entender qual é a vontade de Deus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. O que Deus deseja para a sua vida. Quais são os propósitos que Deus deseja cumprir e estabelecer através da sua vida. O que Deus deseja realizar através de você. É isso que a gente precisa procurar entender. É isso que a gente precisa procurar compreender. Já em 1 João 5:14 está escrito o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, embora a nossa vontade pessoal surja do nosso coração, que é corrupto e enganoso, e embora a gente deva procurar conhecer qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, quando a gente ora buscando aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, o Senhor ouve as nossas orações, porque ainda que Ele nos permita escolher o que a gente quiser, quando escolhemos aquilo que está de acordo com a vontade dele, quando escolhemos aquilo que ele quer para nós, quando aceitamos aquilo que ele deseja para as nossas vidas, é ele mesmo que se compromete em realizar. Mas claro, a gente tem que orar e fazer a nossa parte. E só para concluir, em Mateus 6:10, quando o próprio Jesus fez a oração do Pai Nosso, ele orou o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então Jesus orou para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra da mesma forma que seja feita no céu. Não que no céu predomine a vontade soberana ou a vontade permissiva de Deus, mas tudo que acontece no céu é de acordo com a vontade de Deus. E dessa mesma forma Jesus orou e nos instruiu a orar, para que da mesma forma que a vontade de Deus prevalece no céu, a vontade do Senhor prevaleça aqui na terra. Foi a mesma oração que Jesus fez no Getsemane: seja feita a tua vontade e não a minha. Então, independente do Senhor nos conceder o direito de escolha, precisamos orar para que de fato a vontade dele prevaleça sobre as nossas vidas, porque o próprio Jesus orou assim e o próprio Jesus nos instruiu a orar assim, não pela vontade soberana de Deus, porque tudo aquilo que Deus determina acontece, nem pela vontade permissiva do Senhor, porque Deus já nos permite escolher o que a gente quiser, mas devemos orar para que, independente das nossas vontades pessoais, o que deve prevalecer é a vontade de Deus. Amém? Então é isso, irmãos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu joinha, não esquece de deixar o seu gostei para poder contribuir com o crescimento do canal e me incentivar a continuar postando os vídeos. Eu ainda conto com sua inscrição para poder bater essa meta aí de 1000 inscritos e monetizar o canal. E valeu! Até o próximo vídeo.